Graça e paz, povo de Deus. Hoje eu vou falar um pouco sobre sacrifício. As pessoas estão me pedindo, apóstolo, quero entrar para o Yom Kippur. Sei que os sacerdotes entravam com sacrifício nas mãos, pedindo perdão pelo pecado do povo. Se o sacerdote não entrasse com o sacrifício certo, com o coração correto, ele era puxado para fora por aquela corda que o envolvia pela cintura, né? E alguns religiosos usam um jargão, tá? Uma palavra ali, e dizem assim: todo sacrifício é Cristo. E nós não podemos jogar isso tudo num caldeirão e misturar, entendendo esse jargão, tá? Tem pessoas que pensam assim: o sacrifício de Cristo aconteceu e agora ninguém precisa sacrificar nada. Amém? Queridos, o sacrifício de Cristo teve um motivo, um propósito, e ele funciona nesse propósito até hoje. Qual é? A salvação de todo aquele que o confessar como Senhor e Salvador vai ter o nome escrito no livro da vida, vai ser salvo. Jesus não leu Bíblia por você, não jejuou por você, não ofertou por você, amém? Não dizimou por você, então peraí. É fácil para o brasileiro, a qual eu defendo, a qual eu sou, né? Que costuma tentar dar um jeitinho para todas as coisas, misturar isso tudo num caldeirão, fazer uma emboleira e não entender. Toda a Bíblia é sagrada, amém? O Yom Kippur é uma oportunidade. Se você não quiser fazer, não faça. Mas é uma oportunidade, é um decreto perpétuo para todas as gerações. Está escrito na Bíblia, palavra de Deus. E se você quiser fazer o Yom Kippur e sacrificar, a Bíblia te explica como fazer isso. E eu quero ler para você para não ficar nas minhas palavras, tá bem? É só se preparar e jejuar no Yom Kippur? Não. O que torna um pacto oficial ou é a assinatura tua ou o sangue, tá? Então, para um pacto se tornar uma aliança com Deus, é necessário que todo altar tenha um sacrifício, tá? Quando o pessoal que mexe com o ocultismo vai fazer um trabalho contra a casa de alguém, contra o casamento de alguém, contra a família de alguém, o que eles fazem? Eles fazem atos proféticos, uns chamam de macumba, tá? Porque o ato profético para o mal é macumba, eles chamam assim, tá? Outros chamam de magia, feitiço, tá joia? O que eles fazem? Eles vão lá e chamam um Exu, um caboclo, um guia deles lá, um demônio. Chamam um demônio e oferecem, e eles chamam isso de oferenda, oferecem tanto alimentos, frutas, depende do Exu, charutos, bebidas variadas, alcoólicas, né? Eles oferecem farofa, oferecem carnes, oferecem em níveis mais avançados, ou de magia negra, pedaços de defunto, um fêmur, uma cabeça, amém? Sangue de animais, vai lá, mata o sangue, corta o pescoço, vira lá, pega sapo, põe o nome dentro, amarra. Eles estão mais modernos agora, não estão mais amarrando a boca do sapo, estão passando super bonder. Eu mesmo tive que abrir a boca de 8 sapos com super bonder na boca e tirar o nome das pessoas lá dentro, né? Todos os dias jogavam sapos com o nome das pessoas pro lado de dentro de um quintal de uma pessoa lá em Marialva, Paraná. Ele me chamava, eu tinha que ir lá, pôr um estilete bem devagarzinho na boca do sapo, cortando a cola para não machucar o sapo, para que o sapo continue a viver, porque o feitiço é o sapo morrer, porque não pode comer nem beber, com o nome da pessoa dentro. Mas eu não estou aqui para te falar da parte do mal. Estou te falando que funciona. Funciona por quê? É como uma balança, tá? Uma balança que tem 2 lados. Às vezes você nunca coloca nada no altar de Deus, tá? Para ofertas alçadas pela tua vida, família, finanças. Se a Bíblia diz que tudo que o homem semear ele vai colher, e o homem não põe nada, aí lá no altar do inimigo contra a tua família, eles estão colocando peso, amém? A balança vai pesar para algum lado, amém? Pessoas falam, eu não creio nisso, mas aí Satanás vai lá,
dribla você, tua casa, tua família, te dá uma rasteira. Você fica só com a guarda aqui, ó, né? Satanás chega pela retaguarda, pega um filho, põe no homossexualismo, põe na droga, termina com o teu casamento. Tem diversos tipos de coisas que acontecem. Mortes e aí por diante. Percas financeiras, maldições hereditárias, tá? Às vezes pessoas ficam patinando em algumas áreas. Perdão, queridos, minha voz está ruim, tá? Mas eu vou ter que beber água e eu não vou editar o vídeo, não. A água está aqui do lado e eu vou continuar, tá bem? Tô orando tanto esses dias e falando tanto que a voz não está voltando. Amém? Paciência comigo. Então, queridos, eles fazem esses trabalhos e isso também é bíblico. Ter ofertas em altares para batalha espiritual. Já contei isso, mas volto a repetir. Uma grande batalha espiritual que aconteceu na Bíblia foi Elias e os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Azerá é o nome daquele carro, viu? Da Hyundai, né? Remedinho para garganta. Então, queridos, o homem de Deus teve que também pôr um sacrifício no altar. Um boi. Foi colocado um boi do lado dos 450 profetas de Baal e um boi foi colocado sobre o altar de Elias. E ficou empatado a balança. Somente desempatou quando a oferta de Elias foi maior do que os 450 profetas de Baal. Ele falou e pediu para cavarem uma valeta e pediu para os profetas de Baal buscarem água. Estava faltando água naquela época, já disse isso aqui algumas vezes. E eles encheram de água. Eles tiveram que buscar lá embaixo. Não tem água, a água não fica em cima do monte, só fica embaixo, nas depressões. E aí os 450 profetas de Baal tiveram que buscar essa água, jogar sobre o altar e a oferta foi muito superior. Aí a balança o quê? Descompensou. Aí Deus mandou fogo. E aí morreram os 450 profetas de Baal. Será que é coisa séria sacrifício? Já disse para vocês que as nossas armas são 4. Oração, clamor, jejum e sacrifício. Em toda a Bíblia. Ah, mas e no Novo Testamento, apóstolo? O próprio Jesus teve que ser sacrificado por Deus. E Satanás não conseguiu fazer a balança romper até hoje. Satanás vai lá e entrega um sacrifício do World Trade Center com milhares e milhares de pessoas, mas não se sobrepõe ao sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Cristo foi de uma pessoa pura que se deu à morte, não foi tomada a vida dela. Por isso funciona até hoje para eu e você sermos salvos e termos os nossos nomes escritos no livro da vida. Começa a entender como é que funciona o mundo espiritual? Mas apóstolo, já não se matam mais animais, é verdade, querido. Não se matam mais animais. Amém, Espírito Santo. A palavra diz que o sacrifício do Yom Kippur, que para oficializar o Yom Kippur na vida da pessoa, tem que ser da família rica, o equivalente a um garrote. O que é um garrote? Um boi pequeno. Tá? Um filho de boi. Se for de classe média, é o equivalente a uma ovelha, um bode. Mas a família pobre traga 2 pombas. Isso tanto pode ser pago em dinheiro como em objetos. Entregue para Deus. Porque sem semente, como é que você vai entrar com aquela lista de Yom Kippur imensa que você fez diante do Senhor? Sem uma semente. E a semente que você vai pôr vai ser vista por Deus 7 vezes maior, porque assim é a oportunidade que te dá no Yom Kippur. Então Deus sabe qual sacrifício cada pessoa vai dar. Você não tem que obrigar alguém, não, o sacrifício é tanto. Não, você não pode. Você não sabe quanto aquela pessoa ganha, quanto ela recebe, quando Deus dá para ela. Por isso que Deus põe equivalências aqui. Após, o que vocês já fizeram? Vocês são ricos? Creio que somos ricos em Deus, mas nós já demos até 4 carros. Eu te falo o modelo, a marca com quem que está usando até hoje. Os 4 estão nas mãos das pessoas que nós demos. E foi assim que nós começamos a prosperar e ver as coisas fluírem.
Ah, apóstolo, mas eu tenho o valor de uma pomba. Dê o valor de uma pomba. Pode ser que ano que vem você tenha o valor de uma ovelha. E no outro ano o valor de um garrote. Ou muito mais que isso. Quando você começa a acreditar em Deus, teus sacrifícios começam a ficar maiores. Quando você acredita na palavra, tu vai além. Tu começa a fazer mais. Sabe? Os meus sacrifícios começaram faz 1 mês e meio atrás. Comecei a entregar vários. E o meu sacrifício não pode ficar aqui. O meu sacrifício tem que ir embora para outras pessoas. Eu ajudei pessoas que eu nunca imaginei que eu ia entrar. Isso que nós somos cobertura espiritual, então nós não podemos entregar o nosso aqui. As pessoas entregam aqui. E aí a gente faz a distribuição como Deus quer, daquilo que Ele mandar. E de como Ele assim falar. Queridos, o sacrifício é o que faz o pacto existir. Sangue tem vida, por isso é proibido por Deus comer sangue. Chouriço, carnes com sangue. Aquela água que tem na carne, aquilo não é sangue, tá? Sangue eu estou falando que ele é vermelho. Sangue ele corre, ele é um líquido vermelho. Não tem nada a ver com aquele sanguinho que você come carne mal passada, tá bom? Tá? O sangue é tirado do boi quando ele vai pro frigorífico. É cortado o pescoço, pendurado, o sangue vaza. Sobra mínima coisa no meio das veias, mínimo. O sangue escorre, amém? Agora a linguiça feita com sangue, que é chouriço, aí você não pode comer. Não se pode ter relação com a mulher nos dias que ela está menstruando, porque sangue é vida, amém? Se tirar o teu sangue, você morre. E se sangue é vida, sangue também é dinheiro. E você vai entender por quê. Entenda, o mundo espiritual funciona assim, e os religiosos, não quero saber, eu não acredito e tchau. E nem ouvem. Os que ouvem, entendem, crescem espiritualmente e vencem as suas batalhas. Oséias 4,6 diz que o povo perece por falta de conhecimento. Estou dando uma breve aula para você sobre sacrifício. Então você vai lá e troca 30 dias da tua vida para você conquistar uma quantia de dinheiro. Seja no emprego que você combina ou negocia com o teu patrão. 30 dias da tua vida, das 8 às 6 da tarde. Por quanto de dinheiro? Você vai lá e combina. Quando você coloca dinheiro no altar, você está colocando, sim, sangue no Novo Testamento. Tá? Quando você coloca dinheiro, você está dando teu sangue. Talvez não esteja o teu sangue. Alguém ganhou, mas alguém trocou vida por dinheiro e deu para você. Então dinheiro é uma moeda de troca. Entenda. Não estou pedindo dinheiro, estou te explicando o que é sangue. Entenda. Amém? E as pessoas prosperam porque elas entregam sangue no altar. Elas entregam dinheiro no altar e falam, pai, eu creio que essa semente vai multiplicar. E primeira lei, tá, de abundância na Bíblia é plantar e colher. Plantar, você pega uma sementinha pequena, paga por ela, coloca na terra, depois cresce uma árvore e te dá um monte de frutos, cheio de sementes. Multiplicação. Amém? Assim Deus diz que a multiplicação é assim, aquele que planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Se eu comprei muitas sementes, coloquei muitas num solo, muitas cresceram, vou ter uma colheita muito maior. Óbvio! O problema é isso entrar na cabeça do cristão. Poucos entendem o caminho de prosperidade. Jesus falou, é melhor dar do que receber. Você tem que ser um rio. Coisas chegam e coisas vão. Tá? Coisas chegam e coisas vão. Assim tem que ser. Então, queridos, quando você vai lá e troca tempo da tua vida para conquistar dinheiro, você também está trocando tempo por sangue. Hoje tempo é dinheiro. Tá? Quando você trabalha para alguém, você está entregando tua vida. Se você quiser depois devolver o dinheiro, fala, me dá minha vida de volta. Você não consegue pegar, já foi, já passou. Por isso é tão raro, é tão valioso o teu tempo. Amém? Então, você quer sacrificar e quer saber mesmo como faz? Você pode fazer em casa o teu Yom Kippur, mas você faz tua lista de pedidos. Você envia a tua lista. Você envia o nome das pessoas que nós vamos colocar no óleo. Aí a oração que se faz no Yom Kippur, ela vai demorar de 1h30, 2 horas aqui na frente. É muito específica. Aí nós entregamos todos os sacrifícios num baú que está ali. Tá assim, mas eu mandei em conta. Teu nome está lá com a quantia que você mandou. Como você fez. E nós vamos apresentar para Deus para guerrear no nível que os macumbeiros estão pelejando contra você. Tá? No mesmo nível.
Eles não estão pelejando só com oração, só com clamor ou só com jejum. Eles estão entrando com sacrifício. Amém? Então nós entramos com sacrifício. Se Cristo entregou a vida, nós estamos entregando vida através de dinheiro. Isso não é um jargão, é assim que é. Por isso que muitas famílias, mesmo de cristãos, são destruídas por meros trabalhos que são feitos em centros, mas o macumbeiro tem fé de ir lá e pôr vida no altar. Amém? Ele põe vida, ele põe... Por menos de 2.000 tu não faz nenhum trabalho em terreno nenhum. Ah, mas não fizeram trabalho contra mim. Amém, mas tem maldições hereditárias, palavras contrárias, e inveja, tudo quanto é tipo de coisa ruim enviam contra nós. Algumas a gente chega a sentir. Hoje eu estava no altar, eu fui falar que pessoas geraram intenção contra nós, me deu vontade de vomitar do lado da minha esposa. Isso é sério e certo que tem nas nossas vidas. Temos que viver repreendendo e cancelando, né, todo tipo de emaranhado sobre nós. Então como é que você faz? Faz teus pedidos, faz teu voto. Voto na Bíblia é incrível. Amém? Move os céus. E aí, quanto mais forte for teu sacrifício, para você, não para os outros. Às vezes vou lá e entrego 1 quilo de ouro, e meu irmão tem 1.000 quilos de ouro guardado. Se ele desse 1 quilo para ele, não é sacrifício. Ele tem muito. Amém? Sacrifício é o que dói você entregar. Deus pediu para Abraão, me entrega teu Isaac. Quando ele foi entregar, Deus falou, olhe para as estrelas do céu. Seus filhos, tua descendência vai ser igual às estrelas do céu. Falou, que você está me dando tua semente, que é teu Isaac, eu vou te dar a colheita igual às estrelas do céu. Jesus falou, quem tem uma comida aí para alimentar essa multidão? Um rapazinho, um menininho. Falou, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Não aconteceu nada enquanto estava guardado na bolsa. Entregou no altar, entregou para Jesus. Jesus glorificou a Deus, teve multiplicação, 5.000 pessoas comeram. Sobraram 12 cestos de pães. Está entendendo a lei do Senhor, como funciona? Entenda rápido, não seja aqueles chucros, sabe, que fica igual o cavalo que tem que ser guiado. Não, se mova pelo teu próprio entendimento. Deixa o Espírito te levar nessas dimensões de prosperidade. Te levar, você vai ter conforto, mas enquanto você não praticar, você não experimenta. Então como é que vai ser o seu sacrifício? Aquilo que você dobrar o teu joelho, fechar os olhos, ou vai aparecer aqui no escuro, ou Deus vai tocar o teu coração, ó, é isso, é isso, é isso. E você vai ter multiplicação. Eu vi pessoas que eram funcionárias num ano, no outro ano elas eram donas do mesmo lugar onde elas trabalhavam. Deus só mudou a condição, antes era funcionário, agora você é o patrão. Amém? Vi pessoas sendo impulsionadas por Deus a vender coisas em parceladas, a perder de vista, sem juros, para pessoas que Deus mandou, pessoas sem nenhum real no bolso. Não, mas Deus mandou vender para você, toma, entrega. Sobrenatural acontece com os judeus, por quê? Porque eles creem. E você crê? Tá bem? Se quiser mandar teu sacrifício, fique à vontade. Não quer fazer? Pelo menos entenda, abençoado e abençoada, como funciona a batalha espiritual de alto nível. Não seja uma pessoa que, ó, não conheço. Entenda pelo menos. Não quero fazer, teu nível de fé não é esse, nem participe. Mas entenda, porque um dia você vai usar isso. E vai falar, puxa vida, estão batalhando contra a minha vida, mas agora eu entendi. O último nível, a última arma mais forte de todas é o sacrifício. Oração é poderosa, clamor também, jejum também, mas o sacrifício. Se no jejum já são liberados anjos e arcanjos, você imagina no sacrifício, libera a tua história. Amém? Então se quiser mandar, ore a Deus, fala, puxa, eu não tenho que mandar, ore ao Espírito Santo vai falar, tem um objeto, tem alguma coisa, ou é assim, assado, mas tem que doer para você entregar. Se não doer, não é sacrifício. Aí é uma oferta qualquer. É em qualquer altar que eu entrego, não é nesse. É nesse altar aqui. Por quê? Porque nós estamos instruindo e realizando o Yom Kippur. Ah, mas estão fazendo na minha igreja. Aí faz na tua igreja. Estão fazendo em outro lugar. Faz no outro lugar. Só que se o pastor não souber fazer o Yom Kippur, não ir lá e quebrar tudo antes, apresentando teu sacrifício para depois te impulsionar, vai ser uma mera oferta no altar. Amém? Agora, se você quiser receber a oração que vai ser feita, o toque do shofar, primeiro as quebras de maldição, depois a entrega do sacrifício, e aí sim entrar pedindo perdão pelo pecado do povo, e depois entregar o sacrifício do povo, impulsionando com 51 trechos bíblicos, aí você vai ver que todas as áreas da tua vida vão ser desatadas.
Amém? Essa é a verdade. Não adianta eu desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Tá bem? Você tem que levar no altar que está fazendo. Amém? E depois você vai ver o resultado. Então guarde com você a lista de pedidos, tira uma foto, manda para nós. Amém? A gente vai estar aqui concordando em nome de Jesus e você vai ser muito abençoado. Ok? Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênção. Se você quer as contas da base para mandar para cá, você vai estar plantando um terra fértil, que a gente serve aqui 180 pastores por mês, mais ou menos. Por mês. Se você abençoar um profeta, você tem galardão de profeta, imagina 180 por mês. Amém? E que Deus te abençoe. É só mandar o zap para nós e pedir. Fala, manda as contas aí, 44-99928-3030. Mas agora você sabe, como é que é o meu sacrifício? Ore a Deus, meu querido, e pergunte, vai vir algo no teu coração. Ah, isso aqui. Pronto, faça. Não fica rodeando. Faça o que Deus mandar. É algo muito grande, a bênção vai ser muito grande. É algo muito pequeno, a bênção vai ser menor. Porque se o homem plantar muito, muito ele colhe. Se ele plantar pouco, pouco ele colhe. É Bíblia. Não adianta que você falar, eu vou acreditar no apóstolo ou não. Acredita na Bíblia ou não. Tá bem? Que Deus te abençoe, prospere e brade. Que ano que vem você esteja lá nos últimos níveis, enviando bois para o teu nome ser glorificado junto com o nome de Deus. Porque o teu nome vai ser glorificado também, porque você está impulsionando a obra de Deus na terra. Deus te abençoe. Feliz Yom Kippur. Tchau, tchau.